Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Tkinter. E hoje iremos aprender a como criar um frame no Tkinter. Me refiro a esta janela aqui. E então, o que é um frame? Um frame é uma região retangular ou quadrada na tela. E ela serve bastante, ou melhor dizendo, ajuda bastante na organização do design da nossa aplicação. E então, para um melhor esclarecimento sobre o uso de frames, ou então o que é isto, um frame, irei explicar de uma melhor forma detalhada. Mas antes de tudo, como sempre, peço que se inscreva no canal e que dê um like no vídeo e também que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então, voltando sobre o frame, aqui temos um exemplo que irá ilustrar o que é um frame, ou melhor dizer, a utilidade de um frame. Imagina que você tens aqui uma tabela, ou melhor dizer, tens uma janela. E essa janela aqui, em vez de você começar a organizar os itens diretamente para dentro dessa janela, você pode criar um retângulo e pô-la dentro dessa janela e depois começar a passar, melhor dizer, começar a organizar os seus itens como buttons, layout e os labels ou os seus radio buttons para dentro deste frame aqui. E desse jeito a sua aplicação, ou melhor dizer, o design da sua aplicação irá ser muito mais fácil de você poder organizá-la do jeito que você gostaria que ela seja apresentada. Como sempre, primeiramente devemos criar uma variável e depois iremos passá-la à instância da ferramenta que nós desejamos criar. Neste caso, nós queremos criar um frame, ou melhor dizer, um retângulo. Então, passamos aqui à instância frame e em seguida passamos dentro da janela que nós desejamos posicioná-la. Neste caso, essa janela aqui, que passamos. E aqui nas opções, podemos passar qualquer tipo de opções do Tkinter que são válidas. Podemos passar a opção de como largura, a opção de comprimento e também a opção de cor. E depois disso, feito isso, simplesmente devemos posicioná-la dentro da nossa janela. E aqui posicionamos no row 0 e na coluna 0, que estão aqui. Este frame, então, por exemplo, foi posicionado aqui, para dentro desta janela. Então, na prática isto vai ser desse jeito. Eu tenho aqui uma simples janela que criei com o título de frame e as dimensões de 300 de largura e 300 de altura. Então, irei rodar para demonstrar essa janela. Esta aqui é a janela que eu criei. Iremos criar primeiramente uma variável, frame, irei chamá-la de frame 1, será igual a, depois passa-lhe a instância frame, e depois de passarmos a instância frame, temos aqui dentro onde iremos passar as propriedades. Então, primeiramente iremos passar a janela, em que nós iremos posicionar entre essa janela aqui, esta aqui que nós criamos, e depois em seguida iremos passar as nossas opções. E ao criarmos um frame, as opções mais importantes que nós nunca devemos esquecer de passá-las é a opção de largura e de comprimento, que é o width. Então será igual a... Então aqui essa nossa janela, como tem uma largura de 300, então irei querer que ela ocupa todo o espaço, então darei também 300. E a altura, que será... A altura aqui, a nossa janela original tem uma altura de 300. Em vez de 300, irei dar uma altura de 100, para podermos notar bem, de 100. E aqui, irei passar o background color, a cor do fundo, que vai ser BG, será igual a... E irei dar uma cor de vermelha só para testarmos, vamos lá, vermelha, e salvar. Então, este vai ser frame 1, ponto, grid, irei usar o sistema grid, abrir, e row 0, e a coluna será igual também a 0. E depois de salvar, e eu rodar o programa. Parece que tem aqui um erro. Acabei por escrever mal aqui. A nossa opção de altura não é age. Fica desse jeito aqui. O primeiro é o H, depois o T. E salvar. Como podemos ver aqui, acabamos de criar um frame. Demos-lhe uma largura de 300. Que é a mesma com a nossa janela principal. E a altura, em vez de darmos também de 300, demos uma altura de somente 100. Agora vamos tentar aumentar um pouquinho mais a altura deste frame para 200. Salvar. E rodar. Como podemos ver, ele aqui aumentou mais um pouquinho para a altura que ele cobriu. E se formos a dar 300, ele irá ocupar toda a janela da nossa tela. E para se criar mais de um frame, faz o seguinte. Irei simplesmente copiar este frame aqui e colar. Mais um, colar. E aqui, a nossa janela principal, como sabemos, tem uma largura de 300.
Então, irei dividir essa largura aqui em 3 partes diferentes. Então, isto vai ser, aqui vai ser de 100, o de baixo também vai ser 100, e este de baixo também vai ser 100. E aqui a altura irei manter, aqui em vez de vermelho, irei pôr de verde, green. E esse aqui irei pôr azul, vai ser blue. E depois irei trocar aqui os nomes. Aqui, este aqui é o frame 1, e este aqui passa a ser frame 2. E o de mais abaixo passa a ser o frame 3. Aqui o primeiro frame está posicionado no row 1 e na coluna 0. E aqui também irei manter o row, mas irei pôr lá na coluna 1. E esse aqui também irei pôr lá na coluna 2. E depois de salvar, irei rodar para ver o nosso resultado. Está aqui, obtemos o nosso resultado. O primeiro, o segundo e o terceiro frame. E agora, em vez de pô-los assim, irei simplesmente pôr aqui o vermelho e o verde para cima. E este aqui, o azul, irei pô-lo para cobrir essa toda a parte aqui de baixo. Isto vai ser desse jeito. Temos aqui os nossos 3 frames. Esses dois aqui, o primeiro frame e o segundo, irão cobrir a parte de cima. Então, em vez de 100, irei dividir aqui a largura original da nossa tela para 2 partes. Então, isso vai ser 150. O 300 por 2 é 150. E salvar. E esse aqui, gostaria que cobrisse a parte de baixo. Em vez disso, irei pôr simplesmente 300. E aqui, em vez de coluna 0, fica mesmo 0. Essa aqui vai no row abaixo. Salvar. E depois disso, irei rodar o programa para vermos o resultado. Este aqui é o nosso resultado. Como podes ver, ele está aqui a funcionar de uma forma muito estranha. Então, para este caso aqui, irei explicar o porquê que ele está funcionando dessa maneira. O que nós queremos criar é uma estrutura desse jeito aqui, onde temos aqui 2 frames por cima e um frame por baixo ocupando essa toda a área aqui de baixo. E então a razão para que a nossa janela se comportasse desse jeito aqui e não desse jeito aqui que nós queremos chama-se column span. A situação atual que nós temos é esta aqui, onde temos 3 frames e nós gostaríamos de criar uma estrutura, ou melhor, um layout, um design desta maneira aqui. Ao posicionarmos o nosso primeiro frame para dentro da nossa janela, como nós definimos aqui, row 0 e column 0, ele será posicionado aqui. E depois, em seguida, quando iremos posicionar o segundo frame para dentro da janela, como está definido aqui, row 0 e column 1, ele será posicionado aqui. E por fim, ao colocarmos aqui o nosso último frame 3 para dentro da nossa janela, em vez dele se comportar desse jeito aqui, ele simplesmente, a janela irá tirar esse frame aqui e irá posicioná-lo aqui, para esta posição aqui. Então, o porquê que isso aqui acontece? Isso deve-se ao fato que no sistema grid, a ferramenta com mais largura, ou melhor dizer, com uma largura maior, define o início e o fim da contagem das colunas. O que é que isto quer dizer? Suponhamos que ainda não temos isso aqui e só temos esses dois aqui. Então isso quer dizer que aqui é a coluna 0, essa aqui é a coluna 1. Então, esse aqui desde que tem os dois mesmo tamanho, esse aqui tem de 150 a 150. E se formos a pôr uma ferramenta, ou melhor, um widget com um tamanho maior, em vez dele considerar aqui como coluna 0, esse aqui é o seguinte como a coluna 1, este aqui irá sair daqui, vem aqui, ele irá considerar aqui esse widget aqui que tem uma largura mais grande como o início e o fim da contagem das colunas. Então, essa toda área aqui será considerada como a coluna 0 e depois somente aqui no fim dessa ferramenta que tem a largura mais grande é que será considerada como a coluna seguinte. Então, neste caso vai ser aqui a coluna 0, esta aqui e a coluna 1. Para evitar esse comportamento aqui, temos aqui o column span, que nos ajuda a redefinir esse comportamento. E então, para se fazer o uso do column span, para evitar esse comportamento, devemos ir aqui no último frame, vir aqui dentro das definições e colocamos uma vírgula. E depois disso escrevemos column span, onde vai ser igual, abrir. E para definirmos o número de colunas que ele irá ocupar, isto é da seguinte maneira. Devemos ver aqui no primeiro, ou melhor, no row acima ou no row abaixo da widget, ou melhor, da ferramenta que tem espaço mais grande, quantas colunas é que aqui a linha 1 está a usar. Então, por exemplo, aqui, esse row 1 aqui, ele está a usar 2 colunas, que é, aqui temos aqui essa primeira aqui, que é a vermelha, e depois temos a segunda que será a verde. Então, aqui na ferramenta 3, aqui no column span, iremos definir como 2. Iremos definir aqui como 2.
Então isso quer dizer que nós podemos definir as linhas, os rows acima ou abaixo deste row aqui em duas partes somente, sem poder ter afetado o comportamento delas. Então isso aqui quer dizer, depois de pormos aqui o column span 2, isso aqui será passado daqui. Então quer dizer que aqui, esse row só pode ser dividido somente em duas partes. E se nós dividirmos o row por de cima em três partes, aqui o column span então deverá ser 3. Isto também funciona da mesma forma se fosse em caso de rows. Em vez de column span, ele seria row span, dessa forma aqui. Então, vamos ver na prática como isto fica. Para melhorarmos esse comportamento aqui, como já havíamos dito, então viramos aqui no frame 3 e iremos simplesmente adicionar o column. Aqui como o nosso row de cima, o row 0, está dividido em duas colunas, temos aqui o column 0 e column 1, que são duas colunas, então aqui vai ser column span, será igual a 2, salvar, e rodar o programa. Como podemos ver aqui, temos aqui o nosso resultado. E se nós queremos passar algum texto ou qualquer coisa, um botão ou mesmo um radio button para dentro de cada frame, faz-se da seguinte maneira. Temos aqui um simples exemplo. Aqui temos um frame, que é este frame aqui, e aqui temos um label que criamos com a simples mensagem de Olá Mundo, que é esta mensagem aqui. Então, se queremos passar essa mensagem aqui Olá Mundo para dentro desse frame, como sempre, iremos posicionar o frame aqui para dentro da janela. E aqui o nosso label, em vez de passarmos para dentro dessa janela aqui, iremos passar aqui na nossa opção o frame 1, esse frame aqui, que fica aqui o frame 1. Então isso quer dizer que esta aqui é a mensagem Olá Mundo, será posicionada aqui para dentro do nosso frame. E na prática isto fica da seguinte maneira. Aqui temos 3 frames, então queremos passar uma mensagem Olá Mundo simplesmente para o frame 1. Então isto fica dessa maneira. Irei criar primeiramente um label será igual a label, abrir e fechar. Então em seguida irei passar o frame onde eu gostaria que este label seja apresentado, que vai ser o frame 1, e aqui darei um width, uma largura de 20 pelo menos, vai chegar, acho eu, e o texto que eu gostaria de passar é Olá Mundo. E em seguida irei dar o tipo de cor que vai ser, deixa-me ver, FG. Acho que darei uma cor preta que vai caber mesmo. Então isso vai ser black. E depois disso basta simplesmente posicioná-lo. Vai ser o label.grid, onde vamos ter o row, será igual a 0. E aqui também é o column, onde vai ser igual a 0. Depois, está aqui, onde temos aqui o Olá Mundo dentro do nosso primeiro frame. Aqui a cor mudou porque esse label que nós acabamos de criar, ele ocupou todo o espaço do frame 1. Então vamos tentar mais adicionar uma outra mensagem para dentro deste frame aqui do frame 1. Então isto vai ser, em vez daqui, simplesmente irei copiar isto, fazer isto, colar. Aqui em vez de row 0, irei passar no row 1 e rodar o programa. Temos aqui o nosso segundo. Então, como sempre, peço que se inscreva no canal e que dê um like no vídeo também, que possa espalhar esse vídeo em suas redes sociais. E a propósito, não se esqueça de ativar o sininho para que esteja sempre notificado dos novos conteúdos que irão surgir no canal. E eu sou o João e este é o canal Programador Angolano. Muito obrigado.